Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal novamente, Pensamentos de César. Aqui tratamos sobre reflexões diárias, né, algumas das leituras que eu faço e principalmente ideias que vêm na minha mente. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um dos livros que eu li, né, de um dos grandes estoicos, eu diria que seriam estoicos contemporâneos, né, que seriam três, se eu não me engano, Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca. Então, hoje eu li Epiteto, né, A Arte de Viver, foi um dos livros que eu finalizei faz um tempo a leitura e gostaria de compartilhar com vocês, né, sobre a arte de viver nos dias atuais, principalmente para os jovens, como a falta de sentido e aquela sensação de não pertencimento a algo faz com que a gente se torne ocioso nas tarefas que devemos fazer e naquilo que realmente importa e não fazemos. Então, para aqueles que querem ser realmente livres, não desejem nada. Não rejeitem nada do que o mundo os oferece, mas dependendo dos outros, caso contrário, né, seja necessariamente um escravo. Então eu entendo nessa parte que eu grifei que Epiteto diz que quando a gente quer ser realmente livre, a gente não deseja nada. E que a gente não tem que rejeitar nada do que depende das outras pessoas. Então há coisas que dependem da gente, primeiramente, e há outras coisas que não dependem propriamente da gente. Então, vamos pensar comigo. Não sei se alguém aqui pega ônibus. No caso, quando eu morava em outra cidade, eu pegava muito ônibus. Porque eu morava em uma cidadezinha perto da onde eu moro agora. E eu tinha que pegar ônibus todo santo dia. Ônibus é bom, né? Mas o ônibus todo santo dia. Então eu tinha que pegar o ônibus para ir à faculdade, para ir ao trabalho. Saía de casa às 6 horas, 6 e meia, 7 horas da manhã. Chegava em casa 11 e meia, meia-noite. Então, o que depende de mim? Pegar o ônibus. O que não depende de mim? Se o ônibus vai passar ou não vai passar, né? Houve situações que o ônibus não passou, quebrou, aconteceu alguma coisa. Então, que eu não me agarre às coisas que não dependem de mim. Porque caso isso ocorra, eu serei necessariamente um escravo da situação. Então, estarei totalmente preso a situações que não estão ao meu poder. Então, aquilo que está ao meu poder, eu analiso, reflito e sigo em frente. Aquilo que eu não consigo controlar, eu apenas deixo que vá, que parta. Muitas vezes a gente se apega a situações ruins, né? Pensando que as pessoas vão pensar algo banal ou hediondo da gente e não é verdade, né? E se pensarem também, não estão na sua pele. Então, tenha sempre esse jogo de cintura. Na parte 16, né, que é interessante também, que no livro de Epiteto, ele são vários trechos, né? Então seriam como pequenos textos para ler diariamente. No livro 16, né, que é uma parte interessante, que ele fala que é para tomar cuidado. Tome cuidado para não se deixar vencer pelo mal aparente, mas pense e esteja pronto para dizer: o que fere este homem não é a situação em si, pois outro homem pode não se deixar abater por isso, mas a visão que ele escolheu ter dela. Então cai naquilo que eu tinha dito antes, né? Que aquilo que é bom ou mal depende do seu ponto de vista. Vai depender principalmente das suas crenças e das suas motivações enraizadas no seu próprio ser. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar numa situação hipotética. Alguém te xingou de careca. Tá, você é careca? Se você for careca, não tem o porquê você se chatear. E se você for careca, também não tem o porquê você se chatear. Peraí que eu acho que eu repeti isso duas vezes. Não, ao contrário. Se você não é careca, não tem o porquê você ficar chateado. E se você é careca, também não tem o porquê você ficar chateado. Porque no que tange o ser observável, né, daquilo que é observável pelo ser, você não é nenhuma das duas coisas. E se aquilo fere você, é porque algo te incomoda. Digamos que você tem calvície, que você, né, é calvo. Meu amigo, tá no seu controle o quê? Talvez fazer um tratamento capilar,
Só que fora isso, por que que você vai se chatear sendo que a pessoa está vendo algo que é específico da sua característica? Então, o bem e o mal vai estar atrelado naquilo que você dá poder às outras pessoas. Então, como o Leandro Carnal dizia, né? O veneno só mata se você beber. E é assim a opinião das pessoas conforme as coisas que você faz na sua vida. Você só vai tomar aquilo para si se você realmente acreditar que isso faz realmente sentido. Entende? Num outro ponto interessante, Epiteto ele fala na questão de desenvolver habilidades e principalmente um propósito de vida. Ou seja, como ter sentido na sua vida, como criar realmente um propósito, o que é de fato, né, a conquista de algo importante, que seria uma palavra específica que eu acabei esquecendo aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Que é o propósito, realmente, o que é propósito, né? O propósito nada mais é do que ideais definidos. Não, 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 perdão. Então, realmente, ele trata aqui na página 22 o que seria sucesso, né? O sucesso e a construção de você realmente conseguir desenvolver habilidades a longo prazo. Então, o sucesso nada mais é do que um propósito pré-definido com ideais de valor. A partir do momento que você consegue definir os seus ideais e os seus valores, você encontra o seu propósito de vida. Seja ele ter mais dinheiro, viajar para outros lugares, construir uma família e por aí vai. Então, no 22, ele diz o seguinte: de sua parte, não tenha um olhar arrogante, mas mantenha-se firme nas coisas que parecem melhores para você, como alguém designado por Deus para esta posição particular. Pois lembre-se de que, se você for persistente, essas mesmas pessoas que a princípio o ridicularizaram, depois o admirarão. Mas se você for vencido por eles, você irá suportar o ridículo 2 vezes. Então, o que ele diz aqui? Que você não deve se preocupar com o que as pessoas falam de você. Se o que você está fazendo faz sentido para você, vai te levar no objetivo que você quer, siga aquele caminho. Vá em frente, persista, erre, caia, levante, vença. O importante não é o que você vai ter lá no final, mas sim todo o processo que você fez para chegar. Então, há pessoas que dizem, não é importante ou 1 milhão, né? Que não é importante, lógico que é importante, cara. Qualquer coisa que eu faça é para ter 1 milhão, né? Pensando nesse ponto de vista. Mas em algo específico curta o processo, porque o que vai fazer você ter 1 milhão não é ter chegado no 1 milhão, mas sim o processo que você teve que passar, a pessoa que você se transformou a pessoa que você se transformou para ter 1 milhão na conta, para ser uma pessoa que constrói riquezas e riqueza para outras pessoas. Esse é um dos pontos interessantes do livro, que eu também gostei muito, e ele faz sentido com aquilo que eu busco. Então, ter realmente um propósito. E por fim, né, para não ficar tão longo esse vídeo, seria na questão de não pular de galho em galho, que você tem que realmente focar em uma única coisa na sua vida. Você não pode ser tudo o que você quer. Então, se você acredita no papo do coach, né, que você pode ser tudo aquilo que você sonhou ser, é mentira. Você vai se tornar uma pessoa odiosa e rancorosa por escolha própria de ter acreditado em algo totalmente banal, fútil, né? Não tem como você ser astronauta morando no Brasil, nem se você morasse nos Estados Unidos e não tivesse tido uma boa educação. Há raras exceções, é claro, raras exceções, deixando bem claro isso. Você não conseguiria ser astronauta. Você não teria as capacidades físicas e mentais, né, técnicas para ser um astronauta, ou não fugindo tão fora da linha, pensando no Brasil, passar no ITA, né, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Quantas pessoas que conseguem passar no ITA? Eu tentei fazer uma prova de matemática quando eu estava no ensino médio, na época que eu fazia algumas provas para a carreira militar. Meu amigo,
Eu olhava aquilo lá, eu me perguntava se eu tinha estudado, se eu sabia fazer aquilo, se aquilo estava em português, se estava numa língua alienígena de outro planeta, entendeu? Então, na parte 29 do livro, né, ele diz o seguinte: em cada ato, considere o que precede o que se segue. Então haja. Do contrário, você começará com vontade, sem se importar com as consequências, mas quando elas vierem, você desistirá vergonhosamente. Então aqui ele mostra a questão, né, da motivação e da disciplina. Comece as coisas com disciplina. Estude tudo aquilo que você falar. Isso é importante para mim. Comece com disciplina. Então, façam um estudo do começo, do antes do começar e depois de começar e quando pensar em terminar aquilo. Porque senão você vai ficar pulando de galho em galho e nunca vai chegar em lugar nenhum. Considere o que precede e o que se segue. Então, se for vantajoso, haja. Então, olha aqui, ele diz: você estudou, fez a tabelinha. Faz sentido? Segue em frente. Depois de calcular tudo isso, se seu entusiasmo ainda se mantiver, comece o treinamento. Então, vamos lá. Muitas pessoas que gostariam de trabalhar com dropship. Ok, estuda. Primeiramente, pega, estuda o antes de começar, de colocar dinheiro em alguma coisa. Veja as plataformas, o custo, né? Porque tudo tem um custo. Não adianta as pessoas falarem para você que você vai começar com R$ 500 que você vai começar. Você, provavelmente, igual eu, é meio lesado e burro. Então, se você é meio lesado e burro, você não tem um QI acima da média, entendeu? Você está lutando, construindo isso diariamente, assim como eu venho construindo com livros. Meu português não é lindo, maravilhoso, porém estou aqui colocando a cara a tapa, né? E vamos aí, cara. Tenho várias limitações, a gente pode esticar as nossas limitações ao máximo e ver até onde vai dar. Lá ele. E por fim, ele diz que após você ter feito tudo isso, se você se mantiver com esse entusiasmo, com essa vontade de fazer e falar, não, vou fazer até o final porque eu sei que isso eu dou conta, e não ser uma criança, né? Ele fala também da questão das crianças, que as crianças sempre inventam brincadeiras de profissões, assim como a gente inventava na infância. Ah, eu quero ser bombeiro, quero ser médico, quero ser pedreiro. Eu acho que na infância a gente só não queria ser lixeiro, né? Mas das outras profissões a gente gostaria de ser. Então ele diz, né, nessa questão de sempre buscar fazer aquilo que realmente faz sentido. E se essas coisas não são consistentes, né, se você não tiver consistência nisso, você deve ser um homem bom ou mau. Você deve cultivar sua própria razão ou as coisas exteriores. Aplique-se às coisas de dentro ou de fora de você, isto é, seja um filósofo ou um membro da turba. Aqui, quando ele diz um membro da turba, é um membro da multidão esguarnecida, que seria, como a gente pensa hoje, corrida dos ratos, né? Então, ele diz que para você fazer as coisas, você tem que sempre pensar, bom ou mal? Isso é bom ou mal para mim? Se for bom para mim, irei fazer. Se for mal para mim, não irei fazer, né? Irei aplicar dentro de mim. Lá ele novamente, né? Você tem que aplicar para ter uma construção interna, ou seja, é de dentro para fora, que as pessoas crescem, que as pessoas se constroem, não de fora para dentro. Lá ele novamente, né? Seja um filósofo, um membro da turba. É muito mais vantajoso ser um filósofo do que, né, ser mais um na multidão aí. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho muito mais sobre esse livro, gostaria de ainda falar sobre ele, fazer um novo vídeo. Deixem aí nos comentários. Agradeço para quem me ouviu até aqui, né? Um forte abraço, tenham sabedoria e consciência sempre e até a próxima. Tamo junto.